Alô, amigos, muito bem-vindos a mais esse momento especial, nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles, volume 8, trabalhando então o livro Vida, Desafios e Soluções. Estamos aqui com a Guadalupe e o Tiago para podermos dar entrada ao estudo do capítulo 2. Hoje a gente vai trabalhar o significado do ser existencial, que é o título do capítulo, especificamente objetivos da vida humana e conflitos pessoais. É interessante que vocês possam ir lendo os capítulos, o material, né, para a gente poder... que a gente não tem como fazer um estudo frase a frase pelo tempo que é escasso. Então, a gente faz uma reflexão em cima do material que a Joana oferece, ampliando um pouquinho, esclarecendo alguns elementos, criando um debate dinâmico a partir das provocações e conteúdos que ela nos oferece. É muito importante que você possa também ir lendo e assim ter elemento para irem se ocupando desse momento especial do nosso estudo, né? E, então, dando início a esse estudo de hoje, temos esse foco nos objetivos da vida humana, né? E, realmente, a gente vai ver que muitos psicólogos, né, vão colocar essa questão como questão central no processo psicológico, como o construto psicológico mais importante. A gente sabe que Freud coloca o desejo como o construto psicológico mais importante, né? A gente sabe o quanto o desejo move o mundo, ele é importante, né? Mas outros pensadores, como Viktor Frankl e o Jung, colocam como a busca de sentido, né, como algo mais fundamental ainda, né? Ou seja, uma força que impulsiona e que move a nossa alma e até os nossos desejos também, né? Que alguns desejos podem estar, de uma maneira, comprometidos inconscientemente em busca dessa finalidade, de um significado maior, de um sentido que sustenta a nossa vida. Então, a gente pode começar a colocar exatamente esses elementos que a prefeitura está trazendo, né? Que ela diz que ninguém se encontra reencarnado na Terra sem uma finalidade superior. E aí, Guadalupe, Tiago? Para mim, a palavra superior, uma finalidade superior, é um componente muito importante dessa premissa que ela vai trazer. Mas eu queria começar, amigos, porque eu lembrei disso, né? Eu lembrei os versos com música, né? Existe um músico brasileiro chamado Marcelo Genesi, e olha que interessante que ele fala nessa música chamada Feito para Acabar. Ele diz assim: quantas são as dores e alegrias de uma vida, jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo que não cabe no querer. Vai saber se olhando bem no rosto do impossível, o véu, o vento, o alvo invisível se desvendam que nos une ainda assim. A gente é feito para acabar, a gente é feito para dizer que sim, a gente é feito para caber no mar, e isso nunca vai ter fim. Essa dimensão cíclica de movimento, de conquista, de ascensões, quedas, e num processo que parece que é governado por um sentido. Então, essa palavra poderosa, e que eu acredito que filosoficamente ela reúne um valor importantíssimo para filosofias e propostas psicológicas, né, citadas por ti, né, Gelson? É uma questão central e uma chave psicológica que me parece que é estruturante sobre o viver e o existir. Então, eu queria começar nisso. Esse objetivo, como uma finalidade superior, me parece ser uma governança central do campo da alma, algo necessário para que a gente possa pensar nos porquês e nas razões e nas possibilidades do que o nosso ser tem dentro de si e para onde a gente vai, né? Buscando sentido. Né?
É, eu acho interessante que o Jung e a Joana, cada um de uma forma, e eu trazendo aqui de uma forma livre, trazem que o grande sentido da vida é a tomada de consciência, né, em alguns momentos. Eu tenho uma frase do Jung que ele diz assim, e, e a gente começa a pensar que nós somos consciências no local, então se entende que essa frase traz, no final das contas, algo muito maior, que é justamente a gente se desenvolver na plenitude do que nós somos, feitos, criados em semente, né? Então, acho que é uma frase que, para mim, resume muito, né? O sentido da tomada de consciência, e, de certa maneira, é, se a gente for pegar consciência como esse conceito muito amplo, né? Mas, na prática, aí a gente se atrapalha um pouco. Então, acho muito importante que vocês trouxeram, que tu trouxeste por último, Tiago, o quanto isso é estruturante, o quanto o sentido da vida ele estrutura e ele baliza todo o nosso caminhar espiritual nessa encarnação, né, e também nas outras. E só que nem sempre a gente consegue traduzir em palavras. E talvez aí seja algo que seja interessante a gente trazer um pouco o quanto existe um tanto de entender também mistério, entender também essa força criadora e entender que muito é também estar na vida de uma forma ali cuidadosa e cooperativa, dentro desse amor e tudo que significa, né, realmente, é também o sentido do ser existencial, porque me parece que é muito mais a gente, nós vivenciarmos o sentido do que definirmos o sentido. E para isso, me parece muito importante, na minha trajetória, o exemplo do Viktor Frankl, né? Porque ele não estava ali procurando definir nada, então é um exemplo ímpar, mas onde a gente vê alguém que buscou sentido em locais que são extremamente áridos para nós. Então, cada um dentro da sua realidade, que a gente procure vivenciar, e também tentar definir, mas que veja como isso, ao mesmo tempo que é algo que nos une, é muito peculiar e é muito de tu conseguir te entregar de corpo e alma, como se diz, a um movimento da vida muito mais do que definir, né? Não que Interessante, a parte intelectual não seja importante, né? de uma certa maneira, né, Guadalupe, eu estou te ouvindo, nós não definimos o sentido que nos define, né? Então, né? Sim. É ele que nos move, né? Nos define de É, uma certa maneira, né? E eu me lembrei, né? Tu falou na Joana do Jung, eu me lembrei de uma outra frase do Jung que diz que tudo que é vivo sonha com a individuação, ou seja, sonha com esse caminho, né? Se encaminha para a busca da sua própria totalidade, né? Então ele tem também um outro momento que é falar que só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Então, ou seja, essa visão de totalidade, a busca da integralidade do ser, da expansão, né, da nossa própria natureza essencial, né? Então ele vai falar desse caminho que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória de um desenvolvimento psicológico, né, que faculte despertar e desenvolver, ou seja, realizar as qualidades que estão dentro de nós, né? E isso é se tornar aquilo que se é. E Joana vai dizer justamente isso aqui no início do capítulo. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento de infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Então, pulsa dentro de nós uma força que quer se realizar, que é realmente o nosso lado divino, nosso potencial angelical, né? A nossa natureza mais verdadeira, que vai desabrochando
e de uma certa forma, reflete a força desse psiquismo divino que nos sustenta e que nós trazemos a sua marca por ser filho do Pai. Né? E reconhecer essa dimensão em nós também. E o que me lembra, te ouvindo, sabe, Gelson? Uma vez eu entrevista com o Noam Chomsky, linguista, e ele respondendo assim na entrevista: eu não sei o que acontece no curso da história humana, mas parece que existe algo que nos guia ao progresso, que é algo que nos empurra como coletividades para processos que nos levam ao amadurecimento em vários campos. E eu pensei, eu sei que ele tem origem judia, mas não sei se ele é religioso, mas é interessante um homem da ciência pressentir e antever que existe algo que está ali mobilizando esse processo de coletividades, como se nós fôssemos, de fato, banhados numa espécie de um sopro, de um hálito que nos vitaliza e nos impulsiona para esse processo. Tu disse assim, né, Guadalupe, a consciência quase como um processo de desabrochar de uma rosa, né? Vagarosamente vai abrindo, vai ampliando possibilidades de compreensão em torno do que é o viver. E a Joana, ela vai destacando em todos os próximos parágrafos, né, essa ideia que é um périplo, é uma jornada árdua, encarnação a encarnação, as dificuldades iniciais, esse florescer, né, da alma, esse despertar do espírito, que em última instância, quando alcança, segundo ela, né, um patamar de mais lucidez, eu tendo a pensar que quando se diz que os bem-aventurados, os puros de coração, verão a Deus, há uma simbologia de que quando nós somos capazes de sermos lúcidos, não só no campo, a consciência envolve uma dimensão emocional também, de uma experiência emocional mais aprimorada e qualificada perante a vida. E acho que esse sentir a vida, com V maiúsculo, sentir o divino, envolve uma dimensão dessa lucidez consciencial, também como nós somos capazes de sentir e de nos conectar com a vida. E ela disse que isso é um momento que vai acontecer para todos nós. Mas até lá, há essa jornada árdua em que ela usa erros e acertos como os recursos em que essa consciência vai sendo lapidada em torno das escolhas e possibilidades, despertando em si próprias, né, as potências do amor, as potências do conhecimento, da inteligência, para que a gente possa ir se realinhando, gravitando, como fala o Espírito Paulo, o apóstolo, né, no Livro dos Espíritos, para que a nossa unidade individual como espírito passe a gravitar em torno do divino. Né? Então, é um pérola majestoso, bonito, épico, mas que envolve um momento, a compreensão desse sentido último, do porquê estamos vivendo e para onde a gente está indo. Né? E tem essa também frase da Joana que ela nos traz, né, do nosso deutropismo, que de uma forma ou de outra, instintivamente, nós buscamos Deus, e que então isso está em nós, mas a questão também que acho que é algo que a gente vê aqui também ela abordando de certa maneira é que essa busca ela é longa, essa saga, né, de evolução é longa e por vezes dolorosa, enfim, a gente tem etapas, mas o quanto nesse ímpeto de buscar a Deus nós acabamos muitas vezes nos equivocando nas nossas escolhas. E aí eu volto a lembrar que se por um lado cada um de nós tem uma via que ao mesmo tempo que é única, onde todos estamos interligados, ao mesmo tempo, né, só minha e é de todos, a gente também tem muito a questão dos exemplos dos irmãos encarnados ou desencarnados que passaram por nós, que nos auxiliam, que nos mostram o quanto é possível, mesmo em situações adversas, a gente ir escolhendo um caminho que componha mais o nosso alto amor e para o amor ao próximo e a Deus. E a gente pode ver, né, não só
Divaldo, Chico, Madre Teresa, a gente pode ver nosso Francisco de Assis, podemos ver algumas outras pessoas públicas também, não ligadas à religiosidade, e se por um lado a gente não precisa imitar, por outro nós temos diretrizes de espíritos que de alguma maneira seguiram na vida buscando o seu sentido, né? E nem sempre a gente olha por esse lado e se acha incapaz, se acha não merecedor e acaba vivendo dentro daquele raso onde a gente nasce, cresce, se reproduz e morre e põe fora toda uma existência. Por outro lado, eu trago esses exemplos públicos, mas eu também gostaria de trazer assim essa questão do sentido da vida para o fato de que existem os anônimos inúmeros que vivem uma vida, essa encarnação, de uma forma belíssima, anônima, mas que trazem o seu sentido em questões que a gente pode considerar muito simples. Então, com isso, o que eu quero expressar é que o sentido não está na grandiosidade do que os outros veem, mas de tu realmente seguir um caminho que é único e que por vezes é muito silencioso e mesmo assim muito digno e importante nessa caminhada, né? Então o tamanho não está no que os nossos olhos veem, mas sim tu seguir realmente em frente. Porque essa questão do sentido, né, Guadalupe, ela está além do mito, da tarefa e dos temas que a gente vai realizar, né? Está nesse projeto espiritual que ela está trazendo aqui, né? A gente vê muito em vários textos, em vários autores, esse simbologia da semente, né? De um projeto que nem na semente, que está todo lá já dentro, né? O potencial já está lá, né? Tudo que a semente vai ser, né? Enquanto árvore, enquanto realização, enquanto frutificação, floração, já está contido nela, né? E, então tem esse processo realmente de romper com a casca, né? E aos poucos, através de muito esforço, ir atingindo, né? A sua destinação, né? Então, acho que o sentido aqui é de destinação para a realização do ser, né? Do ser enquanto realidade espiritual e não do ego, né? O ser enquanto essa dimensão realmente essencial da realidade que somos nós, seres inteligentes, né? E por isso que ela vai falar desses processos longos que o princípio espiritual vai passar, né? Até ser despertado como espírito e tomar posse dele mesmo de maneira muito rudimentar, né? Num processo ainda muito elementar e que ela vai falando de um pensamento primário, né? Ou seja, daquilo que vai pulsando enquanto esse despertar do deslumbramento da vida, dos medos, que desperta a consciência, né? E o temor, que também desperta a religiosidade, e aí ele começa a operar e começa a exercitar, né, esse livre-arbítrio e construir, né, ainda no pensamento mágico, processos internos na construção, na experiência cada vez mais consciente dele mesmo. Então, tudo uma coisa muito bonita que ela vai aqui descrevendo, né, ao longo desse item do capítulo. Me chama a atenção, amigos, que ela está fazendo essa narrativa histórica dessa jornada, mas ela começa a escrever aqui, até porque é uma proposta psicológica, né? E ela começa a citar que esses implementos ou esse atrito do princípio inteligente com a matéria vai repercutir na construção, seja de movimentos, e que no caso ela cita os automatismos relacionados aos instintos. É interessante porque ela vai fazer essa elaboração da maneira como que essa condição instintiva necessária
e que constrói, né, os automatismos da vida no campo biológico, em algum momento vai trazer um componente novo, que é um processo que psicologiza, né, esse ser, ele agrega um valor novo de experiências novas. Então, ao pensar nesse instinto primário, ela diz, esse componente ele é necessário para a constituição de uma base, tendo em vista que nós viemos de reinos anteriores e a gente agrega valor em torno da vida biológica nessa complexidade que são os instintos. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que essa saga prossegue e ela vai fazer essa transição citando os arquétipos, e não e aqui ela não vai focar em desenvolver o conceito, mas ela traz uma ideia que passa a surgir uma espécie de um matriciamento de experiências no campo da condição humana, em que nós vamos numa transição que não é só instintiva, mas também é psicológica, não só instintiva, mas também arquetípica, não só biológica, como também psíquica. Então ela faz uma síntese muito rápida, mostrando como que essa jornada vai agregando condições novas, isso que ela chama da a saga da evolução, sendo ela longeva, dolorosa, muitos sofrimentos, muitas dificuldades, muitas angústias, ela diz muitos cenários de violências, de desespero, de amargura, de escassez, mas pensemos que essas condições vão, na condição humana, estampando a alma e agregando registros relacionados a essas expressões de experiências. Então, ela traz essa ideia de que em algum momento esse imaginário, nós sabemos que ele é impulsionado, né, para o campo da cultura, ele vai se constituir a partir dessas experiências que ela chamou de arquétipos, né, e que vão influenciar, como ela diz a seu tempo, o nosso comportamento psicológico. Aqui não é citado, a gente pode citar, né, a constituição dos mitos, das religiões, das expressões anímicas e todo esse matriciamento cultural na qual a psicologia na condição humana ela vai dar personificações, né? Achei muito interessante isso, né? Porque ela traz uma jornada antropológica em que é uma convergência de instinto em uma condição nova que a gente chama de uma condição psicológico-psíquica, né? E que torna mais complexo, né? Esse ser em desenvolvimento que nós chamamos de espírito. Ela usa um termo muito interessante aqui, no meu é na página 28, ela fala avançando lenta e seguramente, aprendendo com as forças vivas do universo, entesoura os recursos preciosos, o conhecimento, e assim ela vai, né? Então, forças vivas do universo. Forças vivas do universo é justamente os instintos. Que é a vida que pulsa em nós, que é o primeiro elemento motivador da gente poder existir no mundo e se organizar enquanto experiência. Né? Então, tanto é que Jung chama o instinto do Deus vivo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo, porque o instinto tem uma força realmente, né? Organizadora, determinante, e esse instinto, diz o Jung, ele tem uma finalidade espiritual. Então, a gente começa a trazer a questão do sentido do instinto. Né? Ele diz que o instinto ele se move a partir de um fim último que é espiritual. Mesmo ele sendo instinto e ser algo de cunho mais biológico, ele tem na sua organização e no seu movimento uma busca espiritual. E aí entra os arquétipos. Né? O arquétipo também é um instinto, é a mesma coisa do instinto, no seu nível biológico, só que o arquétipo é isso quando isso começa a pulsar e isso se tornar uma imagem para mim. Então, quando essas coisas instintivas começam a se dar temas, começam essa matriz, né, Tiago Tipolati, eu começo a viver os arquétipos, ou seja, imagens psicológicas das experiências instintivas. E aí eu começo a construir, né, padrões e questões a qual eu me deparo, né, e emoções, como ela fala de desespero, amargura,
imagens de realidade que começam a tomar forma e marcar, né, minha existência, construindo aí padrões mentais básicos, né, que vão também organizar e ser tipo um leito do rio, onde essa água, que é a experiência e a consciência, vão se movimentando e despertando para uma consciência de si mesmo, né? Uma consciência de uma, cada vez mais, de uma capacidade de, em vez de eu ser movidos pelos arquétipos, pelo instinto, eu operar sobre eles e ser dono de mim mesmo. De certa maneira, dá para a gente dizer de outra forma, então, e é uma pergunta, né, que essa psiquificação do instinto, esse trabalho psiquificando o instinto, de outra maneira, essa ampliação da consciência que vai se dando. Né? É correto trazer dessa forma a construção? Não que seja só isso, né? Mas o eu fiquei Jung, pensando se é correto trazer assim. O homem vai copiar a natureza, né? Ele vai perceber a natureza, vai perceber essa força instintiva e essa psiquificação do instinto vai ser ritualizada. Então, a magia e o ritual é a primeira forma de organização cultural de poder dar direção ao instinto. Quando as tribos primitivas, originárias, né, melhor dizendo, estão lá exercitando a sua organização tribal, né, e elas querem fertilizar a terra, elas copiam a imagem do coito, né, do instinto então, sexual. Então, o que elas fazem? Naquele período, os índios se afastam, né, os homens se afastam das suas mulheres, eles não podem ter contato sexual para manter a energia, né? E aí fazer um ritual de fecundação da terra, escavam um buraco e fazem uma dança frenética, fazem esse, com uma lança cravando no buraco, num ritual de fertilização da terra, achando que estão colaborando para que a terra frutifique melhor na próxima colheita, né? Então, eles começam a operar junto com a natureza, né, nos rituais e na magia, como uma forma de lidar com essas forças da natureza, com essas forças vivas do universo, como a benfeitora coloca aí. E aí eles começam a se experimentar nisso, né? E se relacionar com essas forças, né, psiquificando, então, esses instintos. Então, é bem interessante esse processo natural que vai se dando ao longo da caminhada da nossa, nessa caminhada antropológica, como diz o Tiago. Né? É muito bonito, né? Eu tenho a coleção, não sei se vocês devem conhecer, né? A coleção mitológica do Lévi-Strauss, e ele traz uma mitologia, né, das comunidades ameríndias, dos sul-ameríndias, e, gente, é muito bonito. O tema da criação, né? Por exemplo, ele conta como é que surgem as estrelas. Aí conta, um dia, as crianças fugindo, subiram nos pés de milho e nessa fuga das mães e dos pais, essas crianças, para não voltarem, se tornaram estrelas. É bonita a representação, mas, como disse o Gelson, é um movimento que parece psicológico, como forma de dar representações ao que está posto na natureza e como que eles integram isso com uma experiência psicológica para eles e que vai se moldurando nessa poética do que é a cultura que eles estabelecem, né? E suas expressões anímicas e religiosas. E Joana diz que nesse percurso, a gente nós sabemos que ele é multimilenário, chega um momento em que ela diz assim, e agora esse mesmo indivíduo, num dado ponto da jornada, ele começa a se interrogar a respeito da finalidade de todo esse curso de crescimento. Né? Para que tudo isso? Para que essa jornada? Para que esses processos? E aí eu acho que vem novamente o tema carregado de sentido que nós estamos trabalhando, que é a ideia do sentido último das coisas, né? Eu estava lendo um livro recente de uma antropóloga de origem, né, indígena, e ela dizendo
que sem sonho as comunidades ameríndias não vivem, elas não conseguem viver sem sonho. O sonho é um portal de conexão com verdades, com aqueles que já partiram, e ele é estruturante na governança do que é o viver quando lúcidos, quando despertos, né, em vigília. E é interessante a descrição que ela faz, como que certas representações dão sentido para a organização da vida coletiva deles, em especial no caso o sonho. Quando Joana traz aqui a ideia do interrogar a respeito, eu penso muito no homem contemporâneo, quando ele, por o construto da razão, leva a um lugar, ou leva a um certo lugar, como se é um questionamento que não encontra eco naquilo que é construído, né? Pelo conhecimento do mundo de agora. Não que não existam respostas, mas a ideia de se questionar a respeito de que, para que tantas descobertas? Né? Pô, temos descobertas. Quais são os sentidos? Construção de novos sentidos, construção de novas reflexões, novas percepções de realidade, novas formas de sentir, novas formas de viver. Então, a ideia de buscar sentido reivindica necessariamente que a alma seja capaz de ir para além de si mesma, daquilo que ela tem hoje, que governa sua vida, os seus valores, as suas ideias, para que a gente possa encontrar, então, essa ampliação de possibilidades do que a gente sente, do que a gente pensa, que a gente possa dar mais sentido às coisas. Continuando aqui, o meu na página 29, eu achei interessante também quando ela trouxe o significado existencial. Esse significado existencial somente é descoberto quando atinge um grau de elevada percepção da realidade. Então, essa elevada percepção da realidade, vou terminar a frase, que transcende o limite da forma física, transitória e experimental, que, todavia, pode e deve ser cultivada com alegria e saúde integral. Então, também essa questão de como a gente percebe a realidade e o quanto a realidade vai se transformando, ampliando, modificando, conforme esse trabalho interno de autoconhecimento e essa conexão com o self e esse romper da casca e desabrochar, né, da árvore, na teoria do fruto da semente de carvalho, né? E como isso é interessante, porque esse caminho vai se dando, todos nós, em algum momento a gente, né, vai chegar, né, é nosso destino à plenitude, como diz Joana, mas a percepção da realidade ela vai se alterando conforme a trajetória espiritual de cada um. Então, isso é um aspecto que eu acho bem interessante, porque nós vivenciamos a princípio, né, olhando em primeira instância, uma mesma realidade, mas não, né? Na verdade, cada um de nós experiencia, vive e percebe o mundo de uma forma muito peculiar, de acordo com a nossa trajetória espiritual como um todo, e isso é muito interessante também, né? Pelo menos ter consciência disso, né? Agora é interessante tudo isso que estou falando, tudo isso que a Joana está falando em termos de uma caminhada espiritual é reproduzido ainda nos dias atuais, conforme nossa consciência psicológica. Então, de uma certa maneira, a gente reedita essas fases e estamos mais presos a uma fase ou outra desse processo de despertamento da consciência. Então, quando ela fala da dimensão do pensamento mágico, que é muito comum na criança também, né? Então, quando a gente reencarna, a gente refaz esse caminho evolutivo, não só na gestação, né? Do ponto de vista filogenético, mas ontogeneticamente também, enquanto mas tem certas pessoas que, apesar do verniz cultural, da intelectualidade, espiritualmente, ainda estão lá, né? Na fase do pensamento primário. São pessoas que não simbolizam, são pessoas que não são reflexivas, são reativas, são pessoas que têm um pensamento muito mágico, muito dependente. Então, tem toda uma questão
que é interessante, o que a Joana está trazendo, mas que é interessante para a gente poder reavaliar também em nós que tipo de padrão mental e condição espiritual que a gente está vivendo do ponto de vista do nível de consciência de cada um. Né? E quando o Tiago falava do sonho, né? E os sonhos realmente são questões fundamentais, né, para todas as comunidades indígenas originárias, né? Eles dão muito valor aos sonhos como realmente essa visão transcendental de forças, né, que nos dão aviso, que nos guiam, né? E aí, naquele livro A Queda do Céu, né, que é a história de um xamã, né, ele faz uma crítica aos homens brancos, digamos assim, que chama o povo da mercadoria, né? Que os homens brancos foram perdendo a relação com seus sonhos, né? Numa relação de autofascinação, e que isso faz com que eles não tenham mais a capa de discernir o que é importante, né? E que eles ficam tão presos ou sonhando apenas com aquilo que não tem sentido. Né? Em vez de sonhar com o outro, seja o outro a natureza, os animais, os espíritos ou a comunidade, ele sonha só com o ouro, né? São presos na ganância. Então é interessante, né? Então, o quanto nós realmente estamos aprisionados a esses arquétipos ainda do passado e presos em temas que estão a serviço ainda da inconsciência na autoafirmação do ego e não no despertar do self, né, de uma consciência espiritual e o reconhecimento do sentido maior da vida. Então, qual é o sentido que nos move? Né? Essa é a questão, é o sentido ainda primário de um pensamento pouco elaborado, preso no ter e no usufruir das sensações fisiológicas, ou já despertou e já tem essa consciência maior de um sentido muito espiritual e de uma meta que sustenta e dá valores à nossa existência. Então, isso tudo, de uma certa maneira, é importante a gente refletir a partir do que a benfeitora traz aqui no capítulo. É como se, quando ela fala, quando passamos a compreender a grandeza do amor, é quase como uma redescoberta do que é o sentido do viver e perpassa uma dimensão, ainda que não citada diretamente, mas com certeza intimamente ligada a uma perspectiva ética da proposta de Jesus, que é a ideia do encontro com o outro como um lugar de descoberta de verdades, de sentido. E a Joana diz isso, né? O significado existencial, como você colocou, né, Guadalupe? Ele precisa ser descoberto, mas me parece que ele envolve uma dimensão também da presença do outro como um lugar de partilha. Em seguida, quando ela contrapõe a ideia, como disse muito bem o Gelson, né? Esse fruir do mundo que esgarça a nossa, fragiliza a nossa relação com o humano e mercadorias a representação do que é felicidade, do que é sentido, leva a o que é chamado hoje pelos ecologistas uma economia da exaustão da natureza, e nós perdemos contato. Perceba que uma espécie de uma ruptura com vários paradigmas que são necessários para que a vida tenha mais sentido. Então, ela diz: é muito importante, sim, que nós qualifiquemos o espaço da cultura, das realizações sociais, econômicas, né, uma dimensão solidária da vida, a ideia artística, cultural e religiosa, que engrandece e qualifica aquilo que é a fome do pão material e a fome de beleza do espírito, congregada nessas representações que ela traz aqui no parágrafo. Né? Mas ela diz: estes são meios para alcançar objetivos maiores do espírito. Hoje a gente está num labirinto em que, como diz o Milton Santos, né, a métrica humana quer qualificar a felicidade, que é um bem infinito para o espírito, é uma métrica finita, mercadorizada.
o que é uma equação que não pode ser respondida e alcançada. Então, quando ela diz buscar apenas nesse recurso, na ideia de que vamos construir o paraíso material na Terra como fim último, tem levado ao desastre que nós temos hoje, né, no campo geopolítico e das coletividades que governam o mundo. Mas ela fala, se formos capazes de compreender, então, que esses objetivos são caminhos de perspectiva para alcances muito mais elaborados no campo individual e coletivo, nós estamos, de fato, implementando um sentido mais profundo e verdadeiro do que é a proposta de Jesus, em última instância, no seu sentido ético. Né? É interessante que ela é muito bonita, essa primeira parte aqui que nós nos propusemos a falar hoje, objetivos da vida humana, e um tanto filosófica, apesar de totalmente prática, mas é interessante que o subtítulo seguinte é conflitos pessoais, né? Então ela nos puxa assim para a prática, né? Nos puxa realmente para as questões do dia a dia, né? E já vai nos trazendo essa questão dos complexos perturbadores, enfim, e nos trazendo logo adiante que nós renascemos, aqui o meu é página 31, né? E vou pular um pouco o início do subtítulo, mas já vai nos deixando muito claro, né? Ali no meio do parágrafo, é certo que o espírito renasce onde se lhe torne melhor para o processo da evolução. E aí já também nos traz, né, que como ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos que defronta fazem parte da sua proposta de educação. Então, ela já vai fazendo esse contraponto entre a questão dos conflitos, da necessidade de lidar com eles, entre o fato de que nós estamos no lugar necessário para o nosso processo de evolução, e o fato de que, sim, nós precisamos reparar, mas que não estamos aqui para sofrer, e que, através das experiências, vem, então, a parte educativa da existência. Então, esse segundo item, ele eu digo eu, né, no caso, sai um tanto da parte filosófica importantíssima do sentido da vida e da necessidade do sentido, para algo que é muito do dia a dia. Bom, agora vamos lidar com os conflitos. Né? Vamos ver como é que a gente faz, então, na prática. E acho muito interessante essa didática da mentora que ela vai, né, ao longo da obra dela, nos brindando. Ela realmente nos dá um panorama muito rico de como esse processo se dá. Se, por um lado, ela diz assim, por a gente não ter ainda, né, recurso interno e está identificado com padrões do passado, tu fica mais suscetível dos elementos que estão à tua volta. Porque, claro, a gente precisa ser amado, a gente está fragilizado, a gente está tomado por fantasias e estados internos que habitam a nossa natureza, fruto dessa caminhada espiritual. Então, a gente está num campo de afetamento, de afetar o mundo e ser afetado pela vida, né? E aí, então, quanto mais evoluído o espírito, mais livre ele é. E menos ele vai se perturbar com os condicionamentos do mundo. Mas nós ainda somos seres condicionados. E esses condicionamentos se dão tanto pelas questões externas, né? Ela fala dos complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento, a questão da família, a questão das pressões sociais e econômicas. Então, a gente está sendo atravessado por estímulos e condicionamento. Mas ela diz que esses condicionamentos são condicionados ao nosso condicionamento interno. Ou seja, existe um condicionamento maior que é fruto justamente do caminho que eu venho construindo e que me compromete
com essa série de realidades que é a minha família, o meu momento histórico, a sociedade do qual eu faço parte, e assim por diante. Então, é uma coisa sincronística, né? Ou seja, uma correlação de correspondência entre o dentro e fora que ajuda, né, tensionar e fazer esse jogo necessário, né, para poder o quê? Avançar e fazer consciência, né? E ela diz assim, o papel da psicologia é justamente a penetrar no âmago do ser, ou seja, tudo isso, né, na verdade, tem um papel educativo, né? Por mais que a gente tenha neurose, que a gente pode justificar, porque a minha mãe foi castradora, porque a sociedade foi injusta comigo e foi punitiva e não me ensinou a compreender a realidade, tudo isso são reflexos também do meu mundo interno, das condições que habitam a minha realidade, da qual eu estou me deparando também fora de mim. Então, eu acho muito interessante essa visão que ela está colocando, né, de fatores intrapsíquicos e interrelacionais na dinâmica psicológica do indivíduo. Eu tenho 2 sobrinhos por parte da minha esposa. E eu lembro quando o primeiro nasceu, desde pequenininho era um espírito muito frágil, sabe? Muito desmilinguido, chorava por tudo. Passou 2 anos, veio o segundo. Desde criança, o bebê já tinha outra atitude. E isso foi se confirmando no curso da história hoje de adolescentes. Eu me recordo que esse mais novo sempre uma espécie de uma segurança, uma espécie de um equilíbrio emocional desde pequeno, uma maturidade em comum em criança. Eu pensava, onde é que vem isso? Que tendências são essas que parecem tão vibrantes, com cores tão, né, contrastantes entre 2 irmãos que estão tendo a mesma educação praticamente? Então, de fato, a maneira como nós construímos uma família vai se planeja a reencarnação, cada um vai ter uma maneira de se relacionar com esses fatores, porque tem a ver como cada um está subjetivamente em relação nesse processo também. Eu me recordo, lá no início da obra Renúncia, né, de Emmanuel, que o espírito Alcione, que está num outro, né, sistema de estrela, num outro planeta, é de falar, olha, você tem que entender que você vai reencarnar na Terra. E a Terra tem um conjunto de questões, de fatores, que agregam questões diversas. É a cultura, é a densidade da matéria, tem várias questões que você vai sentir isso. Você tem certeza que quer reencarnar na Terra? Quero. Eu vinha com uma missão, um compromisso. Porque é isso. São fatores que demarcam influências poderosas. E aí, como cada alma vai estar reagindo nisso? Naquele livro Porquê da Vida, do Leon Denis, o último capítulo, se não sei se conhecem esse livro, o último capítulo é a história de Giovanna, que é um espírito feminino que está ali no final do século XVIII, XIX, e você vê ela na Itália, vivendo com costumes muito rígidos em relação à mulher, e ela tendo uma mulher altiva, uma mulher presente. Onde é que vem isso? Então, as circunstâncias sociais, econômicas, culturais, familiares que vão escrevendo em nós e vão agregando valor para a gente se subjetivar numa nova experiência, também está mesclado, né, Gelson, com os elementos próprios meus, com as minhas tintas. E são as minhas tintas que, de fato, vão estar imprimindo, às vezes, uma vulnerabilidade, né, maior fragilidade, ou mais temperança, ou mais reatividade, ou mais carência. Então é de cada alma esse lugar, da maneira como nós vamos retornando para ter que lidar com esses conflitos pessoais. Né? Interessante que ela vai citando alguns padrões que podem se apresentar na nossa realidade atual, né, trazendo os quadros fóbicos, depressivos, compulsivos,
E mesmo dentro desses padrões, existe uma grande diversidade de motivo pelo qual eles se apresentam, né? Então, realmente, isso vai ao encontro da questão da subjetividade, de como a gente vai desenvolvendo a nossa trajetória espiritual. Não tem a ver com uma ser melhor ou pior do que outra, mas tem a ver com como a gente vai experienciando mesmo, né? Então, isso também acho bem interessante nesse jogo em que nós vamos, jogo da vida, né? Que nós vamos compondo dentro nós conosco mesmo e com o meio e nos tornando seres realmente únicos, né? Voltando lá ao início desse capítulo, onde cada um realmente tem o seu processo de individuação muito peculiar, muito único, e mesmo assim estando em conexão com os demais. Então, até mesmo esses quadros que ela descreve, e se a gente for pegar as nossas inúmeras encarnações, né, em um momento ou outro a gente ou já passou, ou está passando, ou pode passar, eles, mesmo assim, eles têm cada um as suas cores, o seu tempero dentro de um lugar em que realmente o sentido pode ser, né, o nosso deutropismo, mas ele é muito único de cada vivência espiritual também. Então, o que a gente pode dizer, assim, com as colocações da benfeitora, que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? De uma certa maneira, até porque essas configurações atuais, muitas vezes, são repetições também já de padrões do passado. Algumas coisas mudam um pouco e outras coisas mudam para permanecer igual, né? Ou seja, a gente tem uma tendência a, a ficar preso, né? E o passado querer tomar o lugar do presente, apesar que o presente sempre é essa oportunidade abençoada que Deus nos coloca para o novo, né? Mas a gente, às vezes, teimosamente quer ficar ligado aos padrões antigos do passado, né? Por isso que a vida tem que fazer esse jogo. Então, ela realmente coloca o quanto alguns padrões psicológicos refletem dinâmicas inconscientes do passado, né? Então, como nosso inconsciente ele é vivo e presente no momento de agora. Então, eu tenho uma realidade que eu estou construindo neste momento, conversando com você, né? Mas, junto com isso, tem fantasias, estados internos e jeito de ser do Gelson, personagem que me habita ao longo dessas encarnações anteriores e que insistem, né? E que vão estar ali me assaltando ou determinando o meu jeito de reagir, de perceber a realidade. Então, ela fala do complexo de Édipo, né? Quando a Guadalupe cita, né? Então, eu acho bem legal, interessante, que a Benfeitora vai dar exemplos concretos. Olha, o Édipo, que o Freud reconhece que existe, né? Essa atração do menino com a mãe e a disputa com o pai, tem nuances de ligações passadas, de vínculos afetivos, sexuais do passado, que muitas vezes estão na memória, ou de sintonia, ou de afinidade, ou de repulsa, de ódio, na dinâmica familiar, que mesmo a criança não podendo reconhecer, o espírito está lá, preso naquela memória, e inconscientemente os pais da criança se reconhecem nesses estados vibratórios, né? Organizando as dinâmicas relacionais. As fobias, como ela coloca, são muitas vezes padrões do passado, né? De memórias negativas que são deslocadas para a vida de agora, que geram reações fóbicas, e assim ela vai falando do quanto essas coisas não estão separadas, né? A culpa que pode gerar padrões de adoecimento, de depressão e assim por diante. Então, é muito rico a forma como ela vai mostrando, né, que a nossa formação psicológica atual ela invoca o confronto conosco mesmo. E aí que está a grande questão, que para mim não é os conteúdos
da nossa alma que é a questão mais desafiante para a gente, mas sim a nossa atitude. Ou a gente foge, ou a gente tem uma atitude madura de olhar para a gente e encarar os conteúdos de maneira positiva. E ela fala daí dos mecanismos de fuga, né? Que a gente cria, né? Criando, né, processos desfavoráveis. Então, a questão toda é, bem, o que eu fui no passado está lá, está aqui, mas o que eu vou fazer disso agora? Então, a Joana convoca a uma postura existencial. Né? Qual é meu lugar no mundo? Qual é a minha forma de me posicionar nesse mundo enquanto atitude para lidar com a realidade? Isso é mais importante. Não importa se eu tenho um passado pesado, importa o que eu faço com isso. Então, essa é o que ela convoca, que é justamente o processo de falaram já em outros momentos, de responsabilidade e compromisso com nossa própria realidade. Me chama a atenção um comportamento que eu vejo que desloca ou projeta a responsabilidade, que é assim: conseguir um diagnóstico. Enquanto eu não conseguir o diagnóstico que eu tenho, eu não vou sossegar. Não que o diagnóstico clínico seja importante, mas às vezes ele pode ser um lugar de justificação para algumas coisas que estão acontecendo com a gente. E essa problematização, tá, o que você pretende fazer a partir de agora, muitas vezes as pessoas não cogitam a respeito disso, né? Porque é um lugar de certo conforto, uma certa passividade. E o outro processo é, muitas vezes, o deslocamento para uma causalidade espiritual. Ó, pode ser um processo obsessivo, a causa não está em mim, ou muitas vezes não se percebe forte o suficiente para pensar em possibilidades de renovação de si próprio. Então, me vejo que a mentora, a querida Joana, ela é bastante propositiva e direta em relação a isso. A responsabilidade é nossa, é individual. Nós precisamos encontrar caminhos, claro, nos irmanando, nos fortalecendo, mas que ela diz, sem esse construto, a ideia de que nós somos homens e mulheres integrais, ou espíritos integrais, o conceito de totalidade, é muito difícil, é difícil, melhor, é por este caminho que a gente encontra o sentido verdadeiro de quem somos, e a partir daí encontrar os caminhos edificantes, possibilidades renovadoras a partir desse sentido encontrado. Então, apesar de que nos parágrafos anteriores eu ter descrito vários quadros clínicos, e a gente percebe como que passado e presente estão interconectados na expressão daquilo que nós estamos vivenciando, ela diz assim: precisamos ser propositivos, nós precisamos problematizar o que está acontecendo para encontrar um caminho novo de resolução do que nós estamos passando. Eu lembro um professor que eu tive na faculdade, o professor Helena, ele dizia assim, que ele atendia uma mulher, mas só que ele era freudiano, e ele dizia assim, ela já está comigo há muitos anos e ela já é capaz de escrever todas as questões dela, só que ela não quer fazer nada com isso. Ela se compreende muito bem, mas parou aí. Descreve em detalhes todas as questões que ela tem, mas ela não quer fazer nada com isso. Curioso, né? Nós precisamos fazer. A proposta é essa: coragem, avançarmos, irmos do passo no movimento que a gente dá conta, mas a gente precisa fazer esse movimento, né, amigos? Então, acho por isso que realmente, né, essa questão do item desse capítulo aí, que é conflitos pessoais, que realmente o conflito não é uma coisa ruim, né? O conflito ele é necessário, no sentido que ele problematiza as nossas relações, as nossas questões. A questão é se tiver a vida como problema ou o conflito é visto como um desafio de crescimento, né? Então, de novo, né? E aí, como o Tiago falou, tem pessoas que conseguem compreender tudo racionalmente,
mas não fazem consciência. Fazer consciência é muito mais do que entender racionalmente uma realidade. Fazer consciência é justamente assumir esse lugar dessa dimensão que é o ser psicológico. Então, quando a gente fala de um ser psicológico, é um ser que já nasceu com a realidade de significado, de sentido que a benfeitora está trazendo aqui, que nos aponta para além das reproduções e dos condicionamentos da vida. Né? Então, a proposta é a gente ser livre. E para ser livre, a gente tem que ser responsável e comprometido com a nossa própria vida. E rapidamente, Gelson, sim, finalizar aqui a minha contribuição, lembrando o que Joana diz, né? Porque a gente lê tudo isso e pensa, e agora? Né? E aí, lembrando o que Joana diz, começa de onde estás. Né? Então, que quem está se dando conta agora dessa problemática, dessas questões, começa de onde está, só começa. Né? Então, é isso que ela nos pede, segue. Né? Uhum. Muito bem. Já fica o convite, então, para o próximo item do capítulo 2, o último item, que é mitos, ilusões, ilusão e realidade. Um tema bem interessante. Então, a gente agradece o convívio de todos que interagem com as suas vibrações, com as suas emoções, com as suas reflexões, porque mesmo a gente não podendo ter esse espaço de debate, né? Com certeza, nesse nível mais sutil, nós estamos aqui interagindo e aprendendo um com os outros, e, acima de tudo, com a benfeitora Joana de Anjos. Obrigado, Tiago, obrigado, Guadalupe, e até o próximo encontro. Um grande abraço a todos.